no meu coração. Porque quando a gente não conhece, a gente fica cheio de perguntas para fazer, cheio de dúvida em relação a Deus. Mas a graça, você não tem que fazer nada, você só tem que crer. É crer mesmo, de coração. Amém? É crer de coração. E Jesus deu essa palavra para mim. Porque o mundo não prega mais a graça. Você que está em casa, pega a sua Bíblia e abre em Romanos, capítulo 4, versículo 5. Olha, o mundo não prega mais a doutrina da graça. Como assim, Lua? A igreja prega. Sim, prega. Mas não pregam sempre, pregam misturado. A graça não pode ser misturada. A graça tem que ser pura. Ah, mas eu não entendo assim. Então você está crendo errado. Deus falou comigo em oração ontem. Muitas pessoas estão pensando que estão crendo em mim, mas não creem. Por quê? Porque crê errado. Como você crê. É verdade. As pessoas têm culpa não, porque os pastores, os líderes não estudam a doutrina do Senhor. Jesus está voltando e as pessoas estão sem saber o que é a doutrina. A doutrina é o ensinamento de Cristo após a sua ressurreição. Amém? Quando ele estava na terra, Jesus veio cumprir o quê? A lei. A lei mosaica. Jesus veio cumprir. Mas depois que ele ressuscitou, ele levantou o apóstolo Paulo para quê? Para ensinar a nova aliança. Por isso que existe a velha e a nova. A nova aliança é você obedecer a doutrina. Você já é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que já conhece a palavra. Então você tem que praticar o que você está aprendendo na doutrina. Mas a minha igreja ensina mais ou menos. Porque na doutrina do Senhor Jesus você não tem que fazer nada. Vamos ler Romanos? Romanos, capítulo 4, versículo 5. Abraão, olha o título. Abraão justificado pela fé. Mas aqui Paulo está falando para os romanos que Deus, vamos ler no início, depois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Não, Abraão conseguiu segundo, porque se Abraão for justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi o quê? Imputado. O que é imputado? Colocar, empurrar. Está vendo? Imputado. Ora, ao versículo 4. Abraão creu em Deus e ele foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Por exemplo, uma pessoa trabalha, então ela não está ganhando aquilo, ela vai ganhar porque ela trabalhou, certo? Então, Paulo está falando para eles, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida, a pessoa tem que pagar ele. Mas o que não trabalha, porém crê naquilo que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Então, ele está fazendo uma comparação. Na lei você tem que fazer alguma coisa. Na graça você tem que crer. Amém? Amém. Há uma diferença. Paulo enfrentava esses problemas, principalmente com o povo judeu. Ele enfrentava esse problema. E a graça você tem que compreender e aceitar como ela é, sem fazer nada.
Não, mas a gente não jejum, a gente não faz nada. No jejum não pode jejuar. Na graça não. Não, mas os discípulos de Jesus jejuavam. Sim, mas eles ainda não conheceram a graça. Quem começou a pregar foi quem? Paulo. Então Paulo começou a ensinar até mesmo os discípulos. Quando Filipe batizou o eunuco, Filipe ainda estava na graça, mas ele não conhecia a doutrina. Ele ainda estava ligado na lei. Por isso que ele desceu e batizou lá o eunuco. Mas quando veio o apóstolo Paulo, aí as coisas mudaram. Aí o apóstolo Paulo foi constituído por Jesus para ensinar a doutrina a todos os cristãos. Amém? Porque muitos do sistema religioso dizem assim, mas Jesus está lá no Novo Testamento, que Jesus batizou no Rio Jordão. Eu não falei isso? Então nós temos que batizar também. Jesus cumpriu a lei. João Batista preparou o caminho, Jesus cumpriu a lei, então você precisa cumprir a lei. O apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar, ele chegou na igreja, ele não chegou a batizar, mas quando o Espírito Santo revelou a ele, ele acabou. Amém? Ele passou a amar a graça. Você não precisa fazer nada. Esse pessoal da igreja Universo Cristo é tudo, perturbado da cabeça. Não faz nada no jejum, não faz nada. Seria assim, nada. Só a graça de Deus me basta. Aleluia! Só a graça de Deus me basta. Eu creio, Jesus tinha pecado? Mas ele se tornou pecado por tua causa. 3 discípulos falaram isso. Pedro falou assim, ele não pecou. Pedro falou, ele era um homem que? Um pouco. Ele não tinha muita instrução, ele era um pescador. Mas ele disse, ele era um homem prático. Ele falou, ele não pecou. João, o Evangelho do Amor, olha o que João falou. Nele não há pecado. Está vendo que palavra carinhosa? Nele não há pecado. Mas Paulo era um homem inteligente. Paulo falou assim, ele não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado, mas ele se tornou pecado. Tudo em Jesus era santo, mesmo ele dando o seu corpo de carne, ele era santo. Amém? Amém. Então Deus imputou a ele, Deus não imputou o homem, Deus imputou a ele. A Jesus, que veio morrer na cruz por você, Deus imputou a ele se tornou maldição aonde? Na cruz. Sabia que Jesus ficou doente? Na cruz. Ele ficou doente. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53. Então, você hoje tem que crer certo. Como é que se crê certo? Amando a justiça de Deus. Quem é a justiça? Jesus. Jesus disse, buscai primeiro o reino e a sua e as demais coisas não serão. Buscai primeiro. Quando eu li essa passagem, a gente só pensava em prosperidade. Sim, ele é uma prosperidade. Mas olha o que diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Jesus é a justiça. Ele se fez justiça por você. Amém? Então você não tem que fazer nada. Você não tem mais que ficar se batizando. Não. Você não tem que fazer nada. Você tem que crer somente na doutrina. Quando você fizer isso, você sente paz. Amém? Amém. Quando você fica dividido, você não tem paz. Eu não concordo. Então você não concorda com a palavra. Porque a doutrina, o apóstolo Paulo fala. Então ele diz aqui,
O 5. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Quem que justificou o ímpio? Jesus. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Então, Jesus merece tudo de bom de Deus. Deus abriu o céu e falou: esse é o fruto do amado, em quem eu tenho prazer. Então, quando você confessa, você não tem que fazer nada. Quando você confessa que Jesus é a justiça, você é perdoado. Aí eu não preciso fazer nada, só crer no seu primeiro fruto. Amém? Creia no sofrimento de Jesus. Ah, mas espera aí, não é bem assim. Ali na igreja a gente faz isso para progredir. Nós temos que pregar a graça. Jesus está falando, nós temos que pregar a doutrina. Todo mundo fala muito em Cristo, irmãos campanha, doutrina mesmo nega. E é a doutrina que vai te levar ao céu. É pela fé. Tá? Abre a sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Depois de Romanos. 2 Coríntios 5, 21. Capítulo 5, 21. Pois é, né? Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia. 5, 21, segundo Coríntios. Diz assim, ó: aquele que não conheceu pecado. Quem está falando isso? Paulo. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele possamos ver justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você é, quando você acordar de manhã, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala assim mesmo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? É a palavra que Deus manda falar para você. Fala assim: não é o que você vai fazer para Deus. Ah, eu vou fazer isso para Deus, eu vou jejuar, eu vou fazer isso. Deus não quer saber disso. Ele quer saber se você crê no Filho dele. Se você crê na justiça que é o Filho. Amém? Amém. E eu tenho a justiça, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sério? Tem que falar isso. Na Bíblia, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades. Então nós temos que zelar pela doutrina. Quando você confessa isso, você sente paz. E quando você sente paz, você cresce. Amém? Você cresce. Porque muitos estão pregando aí. Muitos. Olha, Jesus foi na casa do homem, que era o doutor da lei. E ele falou o que para Jesus? Quando Jesus viu o homem com a mão mirrada, o que é a mão mirrada? A mão estava pegada no corpo assim. E Jesus mandou ele comer. Vem cá, fica no meio. O fariseu, que era o doutor da lei, o que ele falou? Ah, agora eu quero ver se ele vai curar. Não sabe. Ele sabia que Jesus ia curar o homem, mas ele queria saber se Jesus ia mostrar que ele era santo. Então, ele disse, Jesus falou: vem para o meio. E o homem chegou com a mão mirrada. E Jesus disse: estende a tua mão. E Lucas fala lá, que Lucas era médico, ele disse que era a mão direita. A mão direita do homem era mirrada. Então já pensou, aquele homem, ele não podia sustentar sua família. Ele não podia trabalhar, porque ele não conseguia, a mão dele era mirrada. E Jesus disse: estende a mão. O homem estendeu a mão. E o fariseu ficou irado. E o sujeito falou: eu falei para vocês, falando que o povo queria ser curado, que vocês têm 6 dias para ser curado.
Você tem que vir 6 dias aqui para se curar. Não hoje, hoje é sábado. Aí Jesus, hipócrita. Hipócrita. Ele chamou de hipócrita. Hipócrita. Qual de vocês no sábado, que caiu uma ovelha, caiu um jumento lá na porta, lá no poço, vocês não vão lá e tiram o jumento? Sim! Então Jesus falou que muito mais vale esse homem do que o jumento. Amém? Eles não estavam falando isso para mostrar que era cheio de amor. É porque o jumento, a ovelha que caía, dava longe do gareiro. Entrava de dinheiro, entendeu? O homem estava amarrando errado, não tinha nada para cá. Então, a graça é isso. A graça é você tomar posse daquilo que Deus quer que você tome. Você crê na justiça de Jesus. Quando você confessa isso, a Bíblia diz: buscar primeiro dentro do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando você crê na graça, você vai receber tudo sem pedir a Deus. Amém? Às vezes vai correr até você. Porque você está na graça. Você crê nisso? Eu creio. Quando eu aprendi isso, Deus me abençoou mais e mais. Eu tenho paz. Quando eu vivia no sistema religioso, eu vivia preocupada. Porque o diabo, porque isso, porque aquilo. Eu não tinha sossego. Estava faltando alguma coisa. Era a graça do Senhor Jesus. E você também, se você está aqui, hoje na igreja universo de Cristo, tem ação, é porque você crê na graça. Amém? Você saiu da sua casa e veio ouvir a doutrina do Senhor. E Deus está falando para você: confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! É isso que Deus quer que você faça isso. Então vamos ler. Segundo Coríntios, Paulo falou, né? Eu parei onde? No 21. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Ele fez pecado por nós, para que nele possamos feitos justiça de Deus. E lá no versículo 30, vamos ler o versículo 30. Ele também o versículo 30, que ele fala uma coisa interessante. Hã? É o 6? Então, vê 14. Vê Romanos 14. Romanos 14, que é mais fácil. É a mesma coisa, só que é Romanos 14. Romanos, voltando. Romanos 14. Para aqui. Então, deixa eu pegar aqui que eu vou te explicar. Acharam Romanos 14? Não acharam? 14, 17. 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem, mas justiça e paz. E alegria no Espírito. Amém? Amém. O reino do céu não é bebida nem comida, mas é tudo pela fé. Você tem que crer pela fé. Você tem que crer pela fé. Lá em Romanos 9, voltando, Romanos 9, 30. Romanos 9, 30. Ele faz 30. Israel é responsável pela sua ressurreição. Paulo está falando aqui para a igreja. Israel, ele é responsável pela sua rejeição.
Eles rejeitaram Jesus. Jesus veio para os judeus, mas eles rejeitaram, porque eles não pegaram Jesus pela fé, eles querem Jesus pela lei, eles querem fazer alguma coisa para Deus abençoar eles. Eles rejeitaram Jesus. Mas os gentios não. Vamos ver o que Paulo fala. Primeiro, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram e alcançaram. Todavia, aqui de decorrer da fé. Amém? Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Amém? Paulo está dizendo aqui. Paulo tinha um problema muito sério com o judeu. Mesmo de ser judeu, porque começou a pegar a graça. Quando ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei, ele começou a pegar a doutrina e eles não citavam. Então Paulo falou, os gentios, quem são os gentios? Nós. Os gentios alcançaram a salvação. E o povo de Israel não aceitou. Não alcançou. Eles mesmos foram rejeitados. Eles não alcançaram a salvação, porque eles queriam fazer pela lei. Jesus foi enviado para eles crerem somente e aceitar ele, porque estava escrito, Isaías pregava sobre isso, que Jesus viria para o povo de Israel, mas eles rejeitaram. Então, os gentios que não conheciam a lei de Moisés, os gentios que não conheciam nada de Deus, mas ele creu no Senhor Jesus, então eles receberam pela fé. É o que você tem que fazer. Você tem que assumir a sua fé em Cristo. Você não tem que fazer nada. Não, mas aqui a igreja faz com você. Então você tem que crer certo. É pela fé. Você não precisa fazer nada. A igreja que desce Cristo não faz nada. Aqui não tem campanha, aqui não tem lencinho, aqui não tem azeite, aqui não tem nada disso. Tudo isso é passado. Nós vivemos na graça. Louvando e agradecendo ao Senhor. Aleluia! Esperando a vida dele. Esperando a vida do Senhor. Você passa problema, mas fulano deve estar cheio de problemas, mas eu confio na graça do Senhor. Confessa, acorda de manhã, você está deprimido, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Senhor, eu estou precisando disso, mas eu creio que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala isso para Deus. Você vai ver que isso agrada a Deus. Amém? Isso aí agrada a Deus. Olha, vamos ter um 10 aqui. Fala aqui. No 10. Falei 9, né? Agora é Romanos 10. Judeu rejeita a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam o quê? Salvos. Paulo está dizendo para aquele povo romano que ele estava orando pelo povo judeu. Amém? Porque ele deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não o entendem. Entendeu? O povo de Deus, você vê, ele não era para ele se alegrar, Jesus curou o homem. Não, era para ele, todo aquele povo se alegrar, mas ele falou logo, vocês aí. Porque a lei é isso. Você está passando um problema, o diabo está na sua vida. Você está doente. Achei o cabelo. Vamos tirar o cabelo. Meu irmão, você é da graça. Você não crê em Jesus Cristo? Você não tem diabo nenhum. Você tem Jesus na sua vida. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Nosso Senhor, Ele fez tudo com você. Jesus ficou doente. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele ficou destituído.
Ele tomou a coroa na cabeça sangrando. Ele foi feito, ele não tinha pecado, mas ele foi feito pecador por sua causa. Então, você não tem que fazer nada. Você não tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Deus não tem isso. Ele quer que você diga assim, Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu sou mais merecedor da minha vida. Eu creio que o Senhor vai me dar essa vitória. Viu como mudou a oração? Aprendendo? Deus me falou isso quando eu ensina para mim, igreja, não ficar pedindo. Mas quando ele chegar no templo, quando ele chegar na minha casa, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Eu fiquei tão alegre. Porque a verdade assim, eu sou a justiça de Deus. Eu senti a presença do Senhor. Deus ama a pessoa que fala isso, que confessa. Não adianta você chegar e querer dizer, Deus, eu creio que Jesus é meu Senhor, mas eu vou fazer isso aqui para o Senhor, sabe? Se o Senhor me der, tá? Deus não quer isso. Deus não quer isso. Você tem que confessar com sua boca, você tem que crer no coração e confessar com sua boca. Amém? Amém. Lá em Romanos 33, olha isso. Romanos 9, 33. Vamos aí. Romanos 9, 33. A idade de Cristo. A idade de 33. Porque Deus 9, 33. Acharam? Romanos 9. Voltando, não foi bem. Não tem? Então tem o 32. 33, né? O que diz aí no 33? Coisa bem, povo de Deus. Como está escrito? Eis que põe em Sião a pedra de tropeço e a rocha de estrondo, e aquele que nele crê não será confundido. Deus quer isso, que você creia. Jesus não é a pedra de tropeço, é a sua fé. Se você crê no Senhor, você vai ser abençoado. E a sua raiz também vai ser abençoada. Provérbio 12, 12. Aprende. Provérbio 12, 12. No meio da Bíblia você tem o Salmo. No meio da Bíblia você tem o Salmo. Provérbio depois do Salmo. Provérbio 12, 12. Diz o seguinte, que até a sua raiz é abençoado por Deus. Aleluia. Até a sua raiz. 12, 12. Diz assim, acharam? Provérbio 12, 12. 12 a 15. O perverso quer viver, o que caça os maus. Mas a raiz do justo produz o quê? Seu fruto. Os seus filhos vão ser abençoados. Porque quando você aceitou Jesus, antes de Jesus, nós éramos o quê? A natureza adâmica. Quando Adão pecou, ele nasceu, ele pecou, entrou o pecado em Adão. Então, os filhos de Adão já nasceram com pecado. Entendeu? Sem, era filho não, filho, sem, então, era filho de Adão. Eles já nasceram com pecado, porque o pai tinha pecado. Eles já nasceram com pecado. Mas quando a gente aceitou Jesus, nós nascemos de Cristo. Jesus, quando veio para Maria,
ele entrou no ventre de Maria, foi a semente do Espírito Santo que estava lá. Ele estava dentro do ventre de Maria, mas ele não era pecador. Ele era santo. Porque o Espírito Santo entrou e botou a semente no ventre de Maria. Então Jesus nasceu, mas Jesus não tinha o sangue de Maria. Amém? Ele era Deus perfeito. Como homem, como carne, ele era perfeito. Amém? Então, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você nasceu, a semente de Deus foi em você. A semente do Senhor Jesus está em você. Fala para o seu amigo. Fala aí para ele, a semente de Jesus está em você. Jesus te gerou. Vou dizer uma coisa aqui. O espermatozoide de Jesus está dentro de você. Ele gerou você. A sua raiz é interessante. Amém? Você é de Jesus. Você não precisa fazer nada. Mas você vai ficar só assim? Sim. Só. Quando você ama a doutrina, você não peca. Porque você ama a doutrina. E quando a gente ama Jesus, a gente... Mesmo se você pecar, você chegar assim, eu me perdoo. Você tem esse ciclo da sua justiça de Deus. Você sabe que se você mandar uma pessoa ler esse aqui, Provérbio 12, vai dizer assim, mas Deus só abençoa quem é justo. Você é justa? O que você vai responder, filho? O que eu respondo? Respondo o que está escrito na Bíblia. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não fiz nada, não sou nada, mas a justiça de Deus está no meu coração. Amém. Amém. Mas essa igreja não prega, essa igreja não tem isso, não tem aquilo, não faz isso, faz jejum, não tem nada. Nós só cremos na doutrina e a fé em Deus. A fé em Jesus, a salvação é pela fé. Paulo falou para a igreja, os romanos. Os israelitas, eles não alcançaram, mas os gentios não fizeram nada, não tinha lei de Moisés, não tinha nada, mas eles creram em Jesus, então eles foram salvos. Amém? Entendeu a diferença? Então é isso, você é uma pessoa de Deus, de Jesus, você tem a graça. A doutrina do Senhor cai no teu coração. Leia aí, abre a sua Bíblia em Romanos 10. De novo, sim. De novo. Romanos 10, 8. 10, 8. Romanos, para fechar aqui, Romanos 10, 8. Vamos lá para Romanos de novo. Eita, Deus. Nós estamos para lá e para cá, só na graça de Deus. Para! Estamos só na graça do Senhor. Romanos 10, 8. Acharam? 10, 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E Paulo diz, se alguém pregar outro evangelho que não seja o que eu estou pregando, é a nada. É a nada. Paulo defendia a graça. Então ele diz aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? É isso aí. Você tem que confessar com a sua boca. Porque as pessoas só usam isso aí, sabe para quê? Quando vai aceitar Jesus. Na lei, no sistema,
A senhora aceita Jesus como seu salvador? Aceita. Então confessa a sua boca. Mas depois você vai fazer tudo errado. Isso aqui está dizendo que nós temos que confessar sempre. Sempre. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não preciso fazer nada. Só creio na doutrina do Senhor. Eu só creio pela fé em Jesus. Ah, mas você não é justo. Você fez isso, fez aquilo, mesmo para perguntando o que você fez e você deixou de fazer. Ele sabe tudo que você fez, não vai fazer. Ele quer saber se você crê na justiça. Quem é a justiça? Jesus é a justiça. Crê somente, é pela fé. É pela fé que você consegue a vitória. Desde quando eu aprendi isso, eu aprendi isso aqui na graça, com a vista dos olhos. E ela me disse uma coisa. Ela disse, não presta atenção. 3 apóstolos. Um fala de um jeito, outro fala de um jeito, mas é a mesma coisa. E eu colei nela, aprendi. E hoje eu estou colado em você e no Espírito Santo. Amém. Eu estou estudando o estudo de Hebreu. Estou estudando. Quando passar carnaval, essas coisas, quando todo mundo sentar, baixar a poeira, aí nós vamos estudar Hebreu. É difícil, mas o Espírito Santo está ligando. Bem? Eu escuto a voz da mística todo dia. Tem hora que eu paro e choro. É difícil para você, mas eu tenho que acreditar dentro do Espírito Santo. Então, é a cura sem mistura. Você quer viver na graça, então você tem que viver sem fazer nada. Esses crentes, isso aí é tudo liberdade. A gente pensa porque você não faz nada e você tem liberdade para pecar. Você vai pecar por isso? Você tem liberdade, ninguém vai chegar perto de você. A senhora vai fazer 7 dias de jejum, vai fazer isso. Ninguém chega perto de você e falar isso. Não, eu creio na graça do Senhor Jesus, eu tenho a graça, não preciso fazer nada. É pela fé. Eu não preciso de nada, só creio em Jesus. Ela está contando que lá no trabalho dela, é uma perseguição leve com ela, uma perseguição com ela. Mas ela entregou na mão do Senhor, começou a louvar, todos saíram. Amém? Precisou fazer campanha, alguma coisa? Ela criou um somente. Ela toma posse, você que é da igreja do Mestre Cristo, toma posse. Quando alguém vier querendo mostrar você que você é justo, que a gente nem vai com Jesus, a gente é pecador, Deus sabe que ama. Deus sabe que mesmo com Jesus a gente é pecador. Mas a gente está vestido aonde? A gente está encostado aonde? No Senhor Jesus. E Ele é a justiça. Não é o que você fez, o que você vai fazer, o que Deus quer. Ele quer que você creia na justiça que é o Filho de Deus. Converse com a tua boca, creia no teu coração. Eu sou a graça do Senhor Jesus. Eu sou a justiça de Deus. A minha vida. Fala para Deus todo dia isso quando você acordar. Eu sou a justiça de Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aprende. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando você começar a falar isso, você vai sentir alguma coisa dentro de você. É verdade. É pela fé. Você vai sentir uma força de sair flutuando. Você vai sentir uma alegria. E tudo que você necessita, Deus vai trazer para você. Buscar e crer nisso.